Shalom, meus amigos, um lindo fim de tarde na cidade santa de Jerusalém. Como a maioria de vocês sabe muito bem, logo após o término do Shabat, segundo o calendário judaico, tem início uma nova semana. E normalmente eu costumo gravar o meu vídeo de Shavuot para vocês no domingo. Mas ontem foi um dia muito difícil para mim, eu tive que cumprir uma jornada de trabalho muito grande. Eu não pude gravar, mas quero agora recompensá-los pela espera na publicação do novo vídeo. Quero compartilhar com vocês uma história ocorrida aqui em Jerusalém muito poderosa. Ela é muito poderosa porque ela trata de um tema muito caro ao judaísmo, que é a forma como nós, judeus, ao longo da nossa história, temos lidado com as dificuldades, com os problemas que são característicos, da vida de todos nós, mas sobretudo da forma como nós buscamos saídas, soluções para esses problemas, que quase sempre são muito incomuns, muito inusuais. Essa é uma característica do povo judeu. Normalmente, nós procuramos fazer as coisas sempre de um modo diferente ao da maioria das pessoas. E nós temos tido muito êxito, nessas escolhas. E a história que eu quero compartilhar para vocês começa contando que, numa certa ocasião, perguntaram a um judeu que vivia aqui em Jerusalém e que havia tido uma família muito numerosa. Ele teve muitos filhos com a sua esposa. E todos esses filhos haviam se caracterizado como grandes tzadikim. Todos eles tinham sido muito exitosos em tudo que decidiram fazer. Tanto os homens quanto as mulheres se caracterizavam como pessoas de bem, de uma elevada estatura moral e ética. E, evidentemente, as pessoas queriam saber qual era o segredo desse homem, o que ele havia feito na educação dos filhos, que tinha permitido ele alcançar tamanho logro, tamanho êxito na formação dos filhos. E ele muito timidamente contou que muitos anos antes havia acontecido algo com ele que havia mudado completamente a sua vida, mudado para sempre. E ele acreditava esse evento a responsabilidade pelo êxito que ele teve com seus filhos. Ele disse, provavelmente foi isso. Então ele contou que logo após o casamento, depois de Sheva Brahot, nós temos uma tradição no judaísmo que depois do casamento, o noivo e a noiva não vão imediatamente coabitar a sua residência. Nas 7 noites seguintes, eles vão na casa de parentes, de amigos, e eles são abençoados nessa cerimônia que a gente chama Sheva Brahot. São feitas refeições festivas. E só depois de 7 noites é que, de fato, existe a consumação, por assim dizer, da união. Então ele conta que depois que ele encerrou Sheva Brahot, ele foi viver com a sua esposa durante algum tempo na casa dos seus sogros, o que também é algo muito comum na história do judaísmo. Normalmente o sogro ajuda o seu genro a estudar a Torá durante muitos anos, a terminar sua formação rabínica, por inúmeras razões. Mas o fato é que esse judeu e a sua esposa seguiram vivendo com os seus sogros. E numa determinada manhã, depois que a sua esposa havia saído para trabalhar e o seu sogro também, ele se encontrava sozinho com a sua sogra em casa. Ela estava se preparando também para sair para o seu trabalho. Eles estavam tomando café da manhã, ele já havia feito as orações matinais dele, ele estava se preparando para seguir para Yeshiva. Eles estavam sozinhos na mesa tomando café da manhã. E a sogra dele tinha emoções muito intensas no seu coração, como é natural sempre ocorrer com uma mãe, com um pai que acabam de casar um dos seus filhos, uma de suas filhas. Mas essa mulher, a sogra desse judeu, começou a falar da família desse judeu. E as palavras não foram agradáveis. Ela começou a tecer críticas duras a esse judeu e também a sua família. E das críticas, não demorou muito, surgiram os primeiros insultos. E ela disse algo como, eu não quero que a minha filha seja como você, ou como a sua família. De fato, a sogra havia insultado grandemente aquele judeu. E ele, obviamente, além de ficar atônito com todas essas críticas, ele se sentiu muito mal por aquela situação de estar sozinho com a sogra e ter que ouvir palavras tão duras, críticas, insultos, da sua sogra. Ele não sabia o que fazer. E vocês sabem que numa situação como essa, a nossa reação natural é responder essas acusações, esses insultos com uma agressão. Mas ele se segurou como pôde e ele se manteve calado. Ele estava pronto para responder à sua sogra, mas ele se aguentou. Provavelmente porque foi no primeiro dia
né, depois de Sheva Brahot. E ele saiu dali e foi falar com seu rabino, que vivia apenas umas poucas quadras da casa dos seus sogros, um grande Ran. E quando ele encontrou o rabino, ele disse ao rabino que estava se sentindo muito mal com os insultos que ele e a sua família haviam recebidos, e contou com detalhes ao rabino as palavras de sua sogra. E perguntou evidentemente ao rabino: o que eu faço diante de uma situação como essa, rabino? E o rabino perguntou a esse judeu: me diga uma coisa, quem estava na casa? E o judeu disse: apenas eu e minha sogra. Portanto, concluiu o rabino, ninguém além de você e sua sogra escutaram essas ofensas. Nenhuma pessoa além de vocês dois testemunharam essas palavras. E o judeu, balançando a cabeça, concordou com o rabino. De fato, né, só estávamos eu e a minha sogra. E o rabino disse então para esse judeu: prestem muita atenção, meus amigos, o que você viveu foi um sonho. E o judeu perguntou então ao rabino: como assim, rabino? Eu vivi essa situação, eu recebi os insultos. E o rabino eleva o tom de voz e diz a esse judeu: me escute, foi um sonho. E, portanto, você deve se comportar como se tudo não passasse apenas de um sonho. Aquele homem, ainda sem entender exatamente o que o rabino quis dizer para ele, aceitou as palavras e orientação do seu próprio rabino. E ele voltou para casa e não contou à sua esposa o que havia acontecido, muito menos que havia sonhado com a sua sogra. Vocês hão de concordar comigo, seria algo muito desagradável para sua esposa, né, ser admoestada pelas críticas, né, que certamente esse judeu tinha diante da atitude da sua sogra. Ele se manteve em absoluto silêncio. E ao encontrar a sua sogra em casa, ele fez o mesmo, se manteve em absoluto silêncio. Alguns dias se passaram, e depois desses dias, a sogra se dirigiu ao seu genro e disse a ele: olha, eu quero pedir-lhe desculpas, quero que você saiba que eu cometi um erro muito grave, as minhas palavras, eu quero que você me perdoe por tudo que eu disse, por tudo que se sucedeu. E aquele judeu disse a ele: minha querida sogra, não sucedeu nada. E a sogra disse: como não? Eu insultei você, a sua família, eu disse palavras muito duras, críticas muito ferozes, eu falei mal da sua família. E aquele judeu disse: não, foi tudo apenas um sonho. Por mim, minha sogra, não se passou nada. E a sogra, como toda boa judia, compreendeu que o seu genro deixou passar, que ele não havia se melindrado com aquela situação. Para ele, foi tudo um sonho. E vocês sabem que os sonhos se passam nas nossas vidas e nós deixamos eles no passado. E desde aquele momento, né, cada vez que a sogra encontrava o seu genro, primeiro na casa e depois, anos depois, quando ele já tinha ido viver com sua esposa numa outra residência, toda vez que a sogra encontrava com o seu genro, ela abençoava o seu genro e dizia a ele: que você tenha filhos bons e sábios. E todas as vezes que a sogra encontrava o genro, ela o abençoava. Ela o abençoava porque ela havia o insultado gravemente, mas ele não respondeu àquelas agressões com uma ofensa contra a sua sogra. Ele havia conseguido se manter, né, tranquilo, calmo, né, não guardou rancor, mágoa, não queria a sua forra, como é muito comum no mundo em que nós vivemos. Ele não ofendeu, embora ele tivesse boas razões para fazê-lo, ele não ofendeu a sua sogra. Então ele disse para o seu interlocutor: esse é meu segredo, para que eu pudesse ter filhos tão tzadikim. Quando algo difícil se abateu sobre a minha vida, seguindo a orientação do meu rabino, eu tratei tudo como se fosse um sonho. E o conselho que eu tenho para vocês, meus amigos, já que eu comecei dizendo
que a história que eu ia contar para vocês era uma história impressionante, porque ela mostra como nós, judeus, aprendemos a lidar com as situações difíceis. Muitas pessoas pensam que os maiores problemas que elas podem enfrentar são uma dificuldade financeira, um problema de saúde, mas uma sogra, quando é tua inimiga, isso pode tornar a sua vida muito difícil. E esse judeu entendeu a melhor forma de contornar essa situação. Nós não podemos deixar que os nossos problemas nos definam, mas devemos tratar esses eventos apenas como parte das nossas vidas. Nós sabemos que vivemos isso. Eu sei que muitos de vocês estão aí do outro lado da câmara pensando, né, nas suas mentes, todas as situações difíceis que vocês passaram, não só com sogra, mas com a esposa, com filhos, com vizinho, com patrão, com pessoas desconhecidas na rua, e como vocês as agrediram quando foram de alguma maneira ameaçados, como vocês responderam, que é o costume da maioria das pessoas de responder de bate-pronto. Pois é, mas eu quero justamente que vocês pensem sobre essas situações, imaginem que vocês tivessem lidado com elas como se tudo não tivesse sido mais do que um sonho. Trate essas situações apenas como um parênteses nas vidas de vocês, que a sabedoria judaica está ensinando é que esses problemas não devem nos definir as nossas vidas. Eles são reais e eles fazem parte da nossa vida, mas nós podemos deixar que eles não interfiram demasiadamente nas escolhas que nós fazemos. Portanto, o meu conselho para vocês, conselho da sabedoria judaica, é que vocês procurem viver de uma forma especial, de uma forma tranquila, procurando sempre contornar os problemas da forma mais sábia possível, meus amigos, porque conforme nos conta o relato que eu acabei de compartilhar para vocês, nós sempre somos abençoados pelo Criador quando nós trazemos paz, shalom ao mundo, meus amigos. Agora sim, Shavuot Tov.